pessoal, dando continuidade, portanto, à zoologia, ou seja, ao estudo dos animais, em foco, portanto, o reino animal, começaremos aí o filo dos nemateumintos. O filo dos nemateumintos é uma sequência da aula anterior, portanto, nós vimos agora há pouco plateumintos e daremos sequência agora sobre os vermes de corpo cilíndrico não segmentado, ou seja, assim chamados nemateumintos. Relembrando que os nemateumintos, eles compartilham características em comum com os plateumintos e também com todos os demais animais que estarão sendo mencionados aí nos próximos filos. Que características seriam essas? Simetria bilateral, portanto, nós vimos em plateumintos que essa característica surgiu ali, assim como também a triblastia, ou seja, os primeiros animais triblásticos foram plateumintos. E de lá em diante, todos os filos agora serão triblásticos, com uma pequena observação no caso dos nemateumintos. Diferentemente dos plateumintos, nos nemateumintos nós vamos encontrar ali a condição de pseudocelomados, ou seja, utilizando aquele velho e antigo esquema de plateumintos, se vocês observarem, os nemateumintos, eles são vermes, no esquema aqui à direita, em que se eu fizer um corte, eu vou encontrar uma cavidade, diferente, por exemplo, dos plateumintos, em que essa cavidade era inexistente, visto que os plateumintos possuem o corpo maciço, eles são denominados acelomados. No caso dos nemateumintos, eles vão apresentar uma cavidade, embora essa cavidade ela seja uma cavidade que estaria entrando em contato com dois folhetos embrionários, a mesoderma, representada em rosa, e a endoderma, representada em azul. Então notem que essa cavidade ela entra em contato com dois tipos de tecidos embrionários, ou seja, dois tipos de tecidos germinativos. E quando ocorre essa condição, dizemos que esses animais são pseudocelomados, ou seja, têm um falso celoma. Visto que animais que são celomados, que apresentam, portanto, celoma verdadeiro, uma cavidade verdadeira, assim dizendo, são animais em que a sua cavidade ela se encontra envolvida pela mesoderme, envolvida pelo tecido da mesoderme, de uma maneira exclusiva. Ou seja, é uma cavidade envolvida exclusivamente pela mesoderme, assim como no esquema aqui ao lado esquerdo. Isto aqui é um celoma, esta região branca que é uma cavidade envolvida exclusivamente pelo vermelho. Lá na nossa legenda, o vermelho é a mesoderma. Portanto, isto é um celoma verdadeiro. Nós não encontramos essa condição em nemateumintos, apenas nos próximos filos, ou seja, anelídeos em diante, que seria o próximo filo, portanto, o primeiro filo a apresentar celoma. Por enquanto, só tratamos de plateumintos, que são acelomados, e nemateumintos, que são os organismos pseudocelomados. Sobre o sistema digestório, houve uma grande revolução, na verdade, uma evolução, em que surgiu pela primeira vez um tubo digestório completo, ou seja, boca e ânus. A boca e o ânus dá uma condição em que quinidária inicialmente e depois plateumintos não apresentavam, que seria a eliminação de excretas ou de resíduos, assim dizendo, pela boca. Então, quinidários e plateumintos, eles ingeriam o alimento e eliminavam resíduos não aproveitados, portanto, desses alimentos através da boca também, condição que não é mais observada de nemateumintos em diante. A partir do filo dos nemateumintos, nós vamos encontrar um tubo digestório completo, uma boca e um ânus. Uma boca para iniciar a ingestão desses alimentos e um ânus para eliminar esses resíduos. Portanto, costumamos dizer que nos nemateumintos, eles são vermes tubos dentro de tubos, ou seja, o corpo
cilíndrico do verme seria o tubo externo, em que dentro desse tubo externo, dentro desse corpo cilíndrico, nós encontraríamos uma tubulação interna, que é o sistema digestório dos nemateumintos, que é completo. Apresenta uma boca na região anterior, na extremidade aqui, na cabeça, e um ânus na extremidade posterior, eliminando esses resíduos. As demais estruturas que estão evidentes nesse esquema, nós iremos tratar nos próximos slides. Sobre o sistema nervoso. Enquanto que nos quinidários o sistema nervoso era uma rede difusa de células nervosas e que nos plateumintos já começa a ter uma concentração dessas células nervosas dando origem a gânglios, no sistema nervoso dos nemateumintos, esses gânglios nervosos, um deles se especializou em uma espécie de um nervo em forma de anel. Então nós teremos aí um nervo em forma de anel que irá circular a região do tubo digestório em azul. E deste anel partem principalmente dois cordões, um cordão dorsal e logo abaixo um cordão ventral. No que concerne o sistema excretor. O sistema excretor ele é formado, no caso dos nemateumintos, por tubos em H. Ou seja, são estruturas tubulares que lembram a letra H, em que se colhe o material, as excretas, portanto, através desses túbulos, e que essas excretas são liberadas lateralmente através de poros. No caso dos plateumintos, nós não observamos esses tubos em H, mas sim a presença de células flama. E relembrando que tanto poríferos como quinidários, eles não vão apresentar um sistema excretor. Essa condição se faz por difusão, ou seja, a passagem de excretas de uma célula para outra até que essa excreta seja externada, ou seja, levada para fora do corpo desses dois principais filos aí de animais. Sistema reprodutor. No caso dos nemateumintos, uma grande parte dos seus representantes vão apresentar sexos separados. E aí nós teremos aí como principais sexos separados e também uma condição hermafrodita em outros vermes cilíndricos. Veja, um exemplo seria o Ascaris lumbricoides. Enquanto que a fêmea de um Ascaris lumbricoides apresenta sua porção caudal, ou seja, sua porção posterior retilínea, a de um macho, essa porção posterior, ou seja, a região da cauda, vamos dizer assim, ela apresenta uma curvatura, uma forma de bengala, uma forma de cabo de guarda-chuva. Isso é um exemplo de dimorfismo sexual, de diferença entre os sexos. O macho tem uma conformidade que é diferente da fêmea. Chama-se dimorfismo sexual. Então, além dos nemateumintos prevalecer sexos separados, ou seja, prevalecer organismos dioicos, nós teremos aí a observação de dimorfismo sexual. Formas sexuais diferentes. O macho, um corpo diferente do corpo da fêmea. Existe a condição hermafrodita, mas, como eu já disse, é a minoria. Falando sobre desenvolvimento direto e indireto, tanto nos nemateumintos como nos plateumintos encontramos essas condições. Só relembrando que o desenvolvimento direto é aquele em que a prole se parece muito morfologicamente com os adultos. Já a forma indireta, o desenvolvimento indireto, nós teremos no ciclo uma forma larval, em que não lembra a forma adulta. Reprodução geralmente sexuada, algo que nós não notamos tanto quanto em nemateumintos, quando se compara a plateumintos. Plateumintos nós tínhamos uma condição de reprodução assexuada, principalmente entre as planárias, e agora em nemateumintos uma condição principal sexuada. Não que em plateumintos nós não encontramos formas sexuadas, mas existia também inúmeros exemplos de formas assexuadas. E para terminar essa curta aula de nemateumintos,
Só relembrando alguns representantes de nematelmintos. Eu citei para vocês o Ascaris lumbricoides, vulgarmente conhecida como lombriga. A lombriga é um verme parasita. E dentre os nematelmintos e seus representantes, nós encontraremos muitos exemplos de parasitas. Existem exemplos como o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, responsável por doenças conhecidas como amarelão, vulgarmente falando, ou ancilostomíase, a forma técnica dessa doença, o nome técnico dessa doença. Assim como a filariose, vulgarmente conhecida como elefantíase, e que é causada também por um nematelminto chamado Volquereria bancroft. Existem outros inúmeros exemplos. O terceiro que eu estou mencionando agora é a enterobíase. É uma doença causada por um verme chamado Enterobius vermicularis, mais conhecido como Oxyurus. Esses ciclos, esses exemplos, eles serão mais explicados em aulas futuras sobre verminoses. Ok, pessoal? Então deixo aqui meu abraço e até a próxima.